a altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão respectivamente. Bom, essa questão é similar à anterior, porque ele está pedindo aqui 3 medidas e a anterior pedia somente 2. Só que preste atenção, ó, ele está dando as respostas respectivamente, ou seja, primeiro altura, depois largura e por fim profundidade. Então a primeira é a altura, e você percebe, ó, que as alturas, as medidas são todas o quê? Diferentes. Então, exatamente pelas 3 medidas serem diferentes, você não precisa fazer as 3 contas. Você só faz uma e encontra a resposta. Tá? Padrão de Enem. Muitas vezes ele vai pedir tantas coisas, mas você só precisa fazer uma coisa para encontrar a resposta. Tá? Beleza? Vamos lá. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões, ó, 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Tá? Ele está dando as medidas reais. Alguns dias depois, o projetista, com um desenho elaborado, ó, nessa escala 1:8, ou seja, a cada 1 centímetro no desenho, existe 8 centímetros na realidade. Tá? Entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%, ou seja, o que seria impresso será reduzido 20%. E daí ele pede a altura, a largura e a profundidade. Tá? Então é só fazer o que? Regra de 3. Qual é a escala? De 1:8. Assim como, aí você vai perguntar, o X vai estar em cima ou embaixo? Aí você para e pensa, ó, eu vou comparar com esse 220, tá? Mas poderia ser com 120 ou com 50. Tá? É só gosto. Esse 220 é a medida real. Se é a medida real, você vai comparar esse 220 com 8 ou com 1, com 8, né? Ou seja, 220 fica aqui embaixo. E aqui vai ser o X. E agora é só fazer o cruz credo. Vai ficar o quê? 8 vezes X igual a 220 vezes 1. 8 vezes X, 8X. 220 vezes 1 dá 220. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 220 dividido por 8. Logo, X igual a 27,5 centímetros. Aí você vai dizer, opa, a resposta é a letra B. Não. Por quê? Porque o que seria impresso com essa largura, ou melhor, com essa altura, vai ser reduzido. Ou seja, essa medida vai reduzir 20%. Ou seja, a resposta vai ser um número menor que 27,5%. E como você percebe, a única resposta que é um número menor que 27,5%, ou 27,5 centímetros, seria a letra A. Mas vamos fazer a conta só para provar. Obviamente que na hora da prova você não precisava fazer isso, tá? É tudo uma questão de raciocínio. Opa, única que é menor, letra A. Já marca e pula para a próxima. Beleza? Presta atenção. Vai reduzir quantos por cento? 20%. Lembra lá da aula de porcentagem. O que significa reduzir 20%? Significa que ele vai sair de 100% para quanto? Ó, para 80%. Então, se tal coisa está reduzindo 20%, é só você calcular 80%. E 80% de quanto? Do tamanho que a gente encontrou, né? Que é o tamanho da altura, 27,5%. 27,5%. O que é que significa 80%? 80 sobre 100 vezes 27,5. Agora é só fazer a continha. Ó. 80 vezes 27,5 dá 2.200. E 2.200 dividido por 100 é exatamente igual a quanto? Ó? Cortando os zeros,
fica igual a 22 centímetros. Realmente, letra A.